Sou Leiliane Rodrigues, hostess desse podcast, e estamos iniciando mais um episódio do Arbenz Pod. E hoje convidei duas pessoas que participam efetivamente como gestoras dentro da Arbenz de Contabilidade e cuidam de algo que precisa de um cuidado, de um olhar e talvez o mais difícil, que são pessoas. Então, agradeço Marta e Daniele por participarem desse momento aqui com a gente. E a gente trouxe vocês para a gente poder participar um pouquinho de um assunto que traz muita polêmica, que hoje em dia se fala muito a respeito de gerações diferentes, né, de questão de perfil comportamental, tudo que impacta diretamente numa contratação, numa experiência ali do funcionário dentro do escritório. E agradeço mais uma vez e queria que vocês se apresentassem para a gente poder começar o nosso bate-papo. Bom, gente, eu vou iniciar aqui. Meu nome é Daniele, né? Eu trabalho aí já há 2 anos no mercado de RH. Então, introduzi aí junto com a Marta, né? Ela que foi aí a minha mentora. E hoje a gente tem a oportunidade de estar trabalhando juntas, entrando nesse mercado de pessoas. Foi inicialmente novo para mim, mas hoje eu acho que, mesmo com um pouquinho mais de dominância, ainda é sempre um desafio lidar com pessoas no dia a dia. E a gente tenta trabalhar isso ao máximo no nosso cotidiano. Sou a Marta, sou gestora de RH, atuo geralmente com a Dani, né? Não só na frente da Aprit, mas nós já estamos tendo outros desafios fora do nosso mercado. No RH já estou atuando há mais de 13 anos, então eu digo que a vivência com pessoas ela é cotidiana, você tem que estar sempre aprendendo, você tem que estar sempre se renovando, porque isso muda com muita facilidade. Então a gente está aqui para compartilhar um pouco do nosso conhecimento, né, e fazer com que possa agregar valor a quem está nos assistindo e entenda um pouco ali sobre o perfil comportamental e sobre o conflito das gerações. Então, para a gente começar, né, esse assunto aí na prática, o que significa o conflito de gerações hoje dentro das empresas? Então, eu acho que o nome, ele já é muito explícito, né? É justamente essa mudança da idade geracional. Hoje é muito intrínseco isso, porque hoje uma geração a gente lida de uma forma, né? E a outra geração a gente lida de outra, mas no contexto geral a gente tem que saber como lidar com todos no nosso dia a dia. E isso é um desafio cotidiano. Então, seja no perfil comportamental, que a gente também traz isso, seja nesse método de trabalho. Então, alguns a gente tem que trabalhar de uma forma, no quesito de ser um pouco mais acelerado, fazer metas de uma forma, enquanto outro tipo de geração a gente já tem que trabalhar um olhar mais direto, mais direcional. Então, eu acho que isso tem trazido esse conflito, né? Porém, hoje eu acho que o segredo é lidar com pessoas, saber lidar com as pessoas no nosso cotidiano. Porque quando você entende o perfil do outro, você consegue absorver aquilo e trabalhar em cima do que ele tem de potencial. E aí a gente evolui em todos os quesitos de gerações também. Importante a gente falar, Leile, também complementando o que a Dani falou, que é justamente esse conflito de interesses, né? Então, às vezes, o que é valor para um não é valor para outro. E como que a gente pode fazer com que as pessoas entendam que muitas vezes ali ter várias horas de trabalho até o final do dia é importante para Dani, mas para mim não é, porque eu vou valorizar muito mais estar ali no meu momento de descontração, eu vou determinar aquilo ali é importante, não é? Então, quando você coloca todo mundo junto, dentro de um mesmo barco, você tem que mostrar para as pessoas as percepções de diferentes gerações. Então, esse conflito, ele gera esse impacto justamente porque, às vezes, o que é importante para você não é importante para o outro. E aí, trazendo isso, é muito interessante porque hoje a mudança foi tão destoante, né, que hoje o ambiente de trabalho importa, benefícios hoje de qualidade de vida, plano de saúde melhor, ter por exemplo, um Gympass, um TotalPass. Então, isso hoje é muito importante para o mercado, que antes não era tão valorizado. Então, não era visto como, assim, tipo, o fator determinante para estar numa empresa. E hoje não, hoje é um fator determinante, a qualidade de trabalho, ambiente de trabalho, clima organizacional. Então, tudo isso tem um impacto direto hoje para os colaboradores estarem ou não na sua empresa. Marta, você que já está mais tempo no mercado, já acompanhou aí vários momentos, né, de coisas que mudaram, gerações que passaram e vêm e vão, umas novas. Como que você acha que isso mudou dentro das empresas? Como que você avalia essa transição, né, dentro do período que você já atuou como gestora de RH? Então, como um boa milênio, vamos falar aqui sobre o tempo das gerações, né? Então, na questão de acompanhar essas mudanças, o que é que a gente percebe?
nós temos ali, dentro do mercado empresarial de hoje, muitos gestores que são da geração X, né? Os baby boomers, eles já estão ali aposentados, a maioria das vezes, não querem mais estar atuando, alguns, né? Então, assim, a gente tem os baby boomers que já saíram um pouco mais do mercado, dependendo do contexto. Então, a gente tem uma geração X, né? Que é uma geração voltada e focada muito para o trabalho, né? Muito voltada para as conquistas, muito voltada para o operacional ali de vamos, a gente está ali, tem que fazer, tem que crescer. E aí, em contrapartida, também a geração Z, que hoje nós temos muito empreendedores ali de 21, 23 anos, né? Que estão ali atuando no mercado já como empreendedores. Então, o que a gente precisou entender desse conflito? É fazer porque muitas vezes a gente vai ter geração Z sendo gestor de geração X. E aí, a geração Z é mais leve, mais tranquila ali dentro dos seus propósitos de trabalho. E a geração X, ela já é mais workaholic. E aí, vamos? Então, dentro de um RH, como a gente faz, é tentar fazer com que essa percepção de valores, até de trabalho, por exemplo, a geração Z, ela é uma geração que ela é muito focada em percepção de valor. Então, para ela estar em um local, ela precisa ver sentido. Além de, talvez, altos salários, ela vai querer o quê? Eu sou valorizada? Eu sou percebida como pessoa? Minha gestora sabe o que é importante para mim? E, às vezes, a geração X, ela não está focada nisso. Ela quer lucros, resultados, e ela não consegue ter essa percepção. Então, dentro de um RH, o que a gente traz? A conscientização do que é importante para gerações, para que elas possam trabalhar o quê? Elas possam trabalhar em harmonia. Porque muitas vezes, se uma geração diferente, um baby boomer for trabalhar ali com uma geração Z, se eles não estiverem os dois abertos a essas mudanças e a tudo que isso de percepção de valores deles está acontecendo, talvez não seja um bom ambiente de trabalho ali para eles. E a gente já tem alfa aí dentro do mercado de trabalho. Você sabe, Dani, quer complementar alguma coisa? Não, é só trazer isso mesmo, que hoje para você ser um bom empresário, vai muito além de você ter um conhecimento técnico, de você ter uma bagagem ali dentro do que compete, né? Você dentro do âmbito que você trabalha. Hoje é entender sobre pessoas. Então, hoje tudo é voltado sobre pessoas. Então, a gente precisa entender comportamento, precisamos entender gerações, tem que tirar um tempo para poder entender isso, porque hoje é um complemento de ser um bom empresário e para ter uma empresa ali gerindo de forma coesa também. E aí vocês falaram um pouquinho, já entraram, né, nesse tópico que hoje tem geração Z, Y, X, Alfa, né? Então todo dia surge uma geração nova. Vocês poderiam mencionar o período que cada geração representa? Então a geração Z vai de que ano até que ano? A Y, vocês poderiam trazer uma vertente a respeito disso? Então vamos lá. Primeira geração que nós temos são os tradicionalistas, que estão ali antes de 1945. É a galera conservadora, né, ali dentro da época da guerra e tudo mais. Então é tudo aquela visão de militarismo, muitas vezes, então aquela coisa muito certinha e tudo. Já é uma geração que a gente pouco fala, porque é uma geração que ela já contribuiu tudo que ela poderia contribuir, dependendo de como for para o mercado de trabalho. Na sequência, né, ali de 46 até meados de 64, nós temos os baby boomers, que eles são a expansão econômica, são idealistas, então eles que, de fato, formam ali, né, aquela questão das indústrias e tudo, que eles vão contribuindo, inclusive, para a economia. Né? Então, aquela frase, é ali que começou a falar, quando meu pai foi comprar um terreno, era muito mais barato do que quando eu fui comprar. Então, por quê? Porque é o começo de tudo. Né? Então, eles são idealistas, eles estão ali lançando e formando toda essa questão empresarial ali naquela época, dependendo também do contexto de onde estão. E aí a gente vem com a geração X, que é uma geração ali onde começam a ter os avanços tecnológicos, é uma geração que geralmente eles já começam a ir a trabalhar mesmo, né? Já são uma geração mais voltada também a trabalho, gostam desse equilíbrio também já entre a parte profissional e a parte pessoal. Então eles conseguem ali ter o equilíbrio entre os dois. E a gente entra nos millennials, né? Que eu vou
vou me incluir aí, que é a minha geração também. Então, a gente aí desde 80 até 95. Então, é uma geração que teve esse impacto tecnológico, né? Então, a gente acompanhou ali o início da tecnologia, o avanço disso também dentro da empresa como um todo. Então, são uma geração que eles gostam de trabalhar, né? Que eles vão sair, trabalhar, ganhar meu dinheiro. Então, gostam de desafios. Eles são movidos, né, também muito a desafios, gostam de trabalhar. E a gente já entra aí para mudança, né, de 95 para a geração dos... Geração Z, os famosos Gen Z. É um apelido carinhoso, gente. Então, o que que é a geração Z? Ali dentro do X a gente já faz aquela transição do analógico, né, pro digital, já conhece algumas coisas, mas a geração Z são nativos digitais. Então, eu até perguntei para a Leiliane quando a gente estava batendo um papo sobre a conversa, de tipo, quando você teve acesso ao telefone celular, né? E quando a filha dela teve acesso ao telefone celular? 6 meses. Então, a gente já consegue ver essa percepção de diferença da geração X para a geração Z. E eu costumo falar que a geração Z, ela veio para mostrar algumas coisas, principalmente para os millennials, né? A nossa geração, a Y. Que muitas vezes eles têm algumas atitudes de percepções de trabalho e de como vai ser o ambiente de trabalho, que é o que a gente já tinha falado sobre a percepção de valor, que muitas vezes os millennials, eles, não, tá bom, eu vou ficar aqui, tá tudo bem, tá ok. E a geração Z vem justamente sobre isso. Como eles são nativos digitais, eles são conectados, eles estão na internet, eles são mais atuantes, então é a geração do TikTok, é a geração de tudo mais rápido, de tudo mais acelerado. Eu quero ver um vídeo de 1 minuto e eu não aguento mais ver, e é sempre rolando o dedinho ali, então eles são mais imediatistas. Sim. Né? Então, eles querem ver e fazer acontecer com mais facilidade e com mais rapidez do que a percepção que eles querem para a vida mesmo, profissional e pessoal. De 2013 em diante, os alfas já estão se lançando no mercado de trabalho como menor aprendiz. Né? Então, o quê? A galera que já nasceu o quê? Com inteligência artificial, que já nasceu com aplicativo, tudo tá aqui na palma da mão pelo celular. Inclusive, eles não usam computador, dependendo de como for. Eu resolvo tudo no meu tablet ou no meu celular. Então, eles são totalmente digitais. Então, imagina o desafio de uma geração X tendo que agregar ali para sua empresa uma geração alfa. As percepções de valores e de rapidez com que eles aprendem as coisas, por exemplo, os alfa, do que, por exemplo, uma geração X. Então, a gente desmistifica muita coisa quando você começa a entender como que as gerações se comportam. Isso é interessante vocês falarem sobre isso, né? Porque, de fato, a gente vê isso no dia a dia, né? Sim. E isso impacta diretamente, às vezes, a gente dentro das empresas, dentro de casa, né? Eu mesmo tenho uma filha de 13 anos e é justamente de 12 anos, nasceu em 2013, então tá aí no alfa. Foi no início do alfa. Então, de fato, ela com 6 meses, ela tava ali já olhando o dedinho ali, rolando o dedinho na tela, né? E a gente observa que essa mudança, ela tem ocorrido grandemente. Esse impacto é tão grande assim dentro das empresas, esse conflito geracional que a gente trouxe aqui de cada um, que todos os meios estão caminhando para que a gente mude os nossos processos, como a gente trata o outro, né? Então, até num processo seletivo, que antes era tipo algo muito mecânico, hoje a gente tem que adaptar as gerações, às vezes tem que ser um pouco mais dinâmico, então a gente tem que ter um cuidado maior. Então, às vezes, quando você vai estabelecer metas, quando você vai passar um comunicado para um colaborador. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração até esse conflito geracional. Então, hoje, o empresário, ele precisa entender que tem essa virada de chave. Então, ele precisa ver que o meio de comunicação dele mudou. Ele precisa mudar, falar com cada um de forma individual, né? Então, é tratar o outro de forma individualizada. Então, identificar, assim, Leiliane, tal geração, tal perfil comportamental, então eu vou tratar ela de forma X. Por quê? Hoje eles têm esse senso de pertencimento. Então, se ele não sente isso dentro da sua empresa, ele vai procurar em outra empresa. Então, hoje isso é essencial também dentro do ambiente de trabalho. É legal, até fazendo só um paralelo do que a Dani falou, que no processo seletivo, eu tô há mais tempo, então eu consigo perceber essa mudança, né?
Então, assim, antigamente a gente falava, ok, você tá contratado e tal, e a gente dava o checkmate, né? Tipo, você vem, começa tal dia, hoje em dia é assim, se me dá 2 dias pra pensar, que eu quero entender se eu quero essa vaga, eu quero entender se faz sentido pra mim estar na sua empresa, e a gente que espera, e a gente fica assim, manda mensagem, Dani? Não, calma. Então, isso já mudou, a Dani já pegou já dessa forma, mas no meu caso, há muito tempo, a gente que dava o checkmate, hoje em dia muitas vezes a gente que espera o candidato se posicionar se ele quer ou não, se faz sentido para ele ou não, se a nossa empresa é interessante para ele ou não. E aí, às vezes ele fala, não é interessante a vaga para mim, obrigado, não faz sentido para mim agora. Hoje também deixou de ser o salário um valor determinante para ele. Então, antigamente, eu acho que principalmente a nossa geração millennial, a gente levava muito em consideração a questão salarial. Hoje, para eles, não é um fator determinante. Porque se você me pagar bem, mas eu tiver um ambiente de trabalho que para mim não é interessante, eu vou optar por procurar algo salarialmente, às vezes, menor, mas que tenha um ambiente que eu procuro. Então, não é mais um fator determinante ideal. também. A gente vê que cada dia tá mais difícil, né? Vocês que estão nesse papel de gestor aí, vocês devem estar sofrendo, né? E quando essas gerações, elas se conectam, né? Então, por exemplo, um líder da geração X tem ali um liderado da geração Z, né? Como que isso acontece no dia a dia e quais são as situações mais comuns que impactam diretamente nessas duas vertentes? Hoje eu acho que é um dos problemas maiores nas empresas, porque os líderes, alguns não estão preparados para justamente esse conflito de geração. Porque no ideal, no melhor dos mundos, seriam todos saberem identificar o perfil, né, de cada um. Então, por exemplo, a geração Z, hoje para eles são muito imediatistas. Então, como eu, líder, vou me adaptar a isso. Então, às vezes, fazer metas mais curtas ou dar para ele coisas que fazem sentido para ele. Então, é saber se adaptar também ao colaborador. É porque antes a gente tinha a percepção que o colaborador tinha que se adaptar ao líder. E hoje não, hoje é o contrário. A gente precisa se adaptar ao colaborador. Então, seja identificando o perfil dele, então, seja vendo o que o motiva. Então, eu vou trabalhar, reforço, né, a questão do individualismo. Então, eu vou pegar cada colaborador, identificar. Então, eu preciso motivar ele. Como que eu vou fazer isso? Então, o líder hoje, ele precisa ter esse senso. Ele precisa procurar entender o que é importante para cada um. Dentro tanto do questão da geração, como também do perfil comportamental, que é o que a gente traz hoje aí na Arbent também, né? Que é entender os perfis comportamentais. Então, identificar métodos de trabalho, identificar valores para aquele colaborador e trabalhar em cima disso a sua gestão, que aí os resultados eles vão vir de forma gradual também. E muito bom que você já entrou, né, sobre a questão do perfil comportamental. Então, como se não bastasse a questão das gerações, a gente ainda tem um perfil comportamental que impacta diretamente numa contratação, no dia a dia com o liderado, né? E eu gostaria de saber de você, Marta, sobre o entendimento do perfil comportamental, né? O que você pode agregar para a gente aqui? O que demonstra a diferença de um colaborador para o outro, de um líder para o outro, quando se fala a respeito de perfil comportamental? A gente vai ter que lidar com a questão da geração, mas ainda tem um perfil para poder confrontar. E aí, quando os dois se conectam, como é que fica? Muitas vezes acaba que a geração já diz um pouco sobre o perfil, quando a pessoa vai entender aquilo ali. Então, pra gente, o que é importante lembrar sempre que na instituição a gente vai sempre defender os interesses da instituição, né? Mas também aplicar ali essa individualidade que a Dani falou, e o perfil comportamental, ele nos dá norte. Porque às vezes só falar de geração e tudo, a gente não consegue ter essa percepção. É como se a gente colocasse todo mundo em uma caixinha só e engavetasse e pronto, você é aquilo e pronto e acabou, né? Mas não, o perfil comportamental depende muito das ferramentas que você vai utilizar. Então, dentro do perfil, a gente tem várias ferramentas no mercado. A gente tem o DISC, tem o Assessment, tem o Profiler. Então, dentro da sua empresa, é importante você identificar o que é legal para você e entender a sua linha de raciocínio e o que você quer criar dentro do perfil comportamental, onde você vai buscar. Então, a gente usa o Profiler. Então, quando a pessoa entra na empresa, a gente já consegue identificar o perfil, a gente já consegue identificar aonde a gente vai alocar, a gente já consegue identificar o que para aquela pessoa é mais interessante. Então, às vezes, a pessoa tem um perfil analista, né? Dentro do Profiler tem essas nomenclaturas, e a gente vai colocar ela para ser do RH, tem que ser mais comunicadora. Talvez a pessoa tenha
ali um desenvolvimento que demande mais energia dela. Então, será interessante colocar essa pessoa que é analista, que tem um perfil mais fechado, mais analítico, mais concentrado para um departamento que você precisa o tempo todo se comunicar, que você precisa acessar as pessoas, que você precisa ser mais aberto, entendeu? Então, muitas vezes não é interessante. Então, quando a gente vai desenhar o perfil para uma vaga, para o que você quer para a sua empresa, é importante você identificar se aquele perfil que você quer está adequado para a vaga que você está abrindo. Então, às vezes, você não vai conseguir colocar ali um executor dentro de uma vaga que é para ser uma pessoa mais planejadora, mais concentrada, mais centralizada, né? Então, assim, claro que todo mundo tem todos os perfis, Sim. mas a gente tem perfis que ressaltam mais. Então, a gente trabalha isso lá dentro da Arbit, ressaltando principalmente os 2 perfis predominantes, que a gente sabe que é onde serão as reações. As reações são mais latentes naquele perfil, né? Então, eu comunico como comunicadora, eu vou ser muito mais expansiva do que, às vezes, ter o melhor relatório, por exemplo. Mas eu também consigo fazer o relatório dentro daquilo que me for pedido. Então, é importante a empresa entender, né, o que ela quer, delimitar, escolher a ferramenta que melhor lhe cabe, para que ela possa ali, dentro da sua empresa, dentro da instituição, escolher o que for melhor para ela dentro desse critério de perfil comportamental. Hoje não é um fator determinante para a gente, tá? Em algumas decisões, em algumas vagas. É um complemento e a gente leva muito em consideração hoje dentro do que é nos proposto. Porque às vezes a gente precisa, assim, gostei muito do perfil daquela pessoa. E aí a gente faz esse investimento. Tem esse gasto de energia, né? Mas a gente trabalha isso junto com ele. Mas hoje ele faz parte no nosso leque, né? De informações que a gente leva para elevar um colaborador, para promover, né? Tudo direitinho. Então hoje faz parte do nosso processo. E aí, já trazendo essa questão do perfil também que a Marta trouxe, hoje a gente trabalha o perfil comportamental como autoconhecimento também para os colaboradores. Então, é passado para ele, né, essas informações de qual é o perfil dele, para ele poder ter esse autoconhecimento, saber e entender o perfil dele. Mas também para a gente utilizar como empresa isso que é interessante para a gente. No quesito de ele saber como solicitar algo para um colaborador, ele tratar o líder, que às vezes ele não entende o perfil dele. Então, a gente usa nos 2 âmbitos, né? Tanto no autoconhecimento como também para a empresa também como um todo. Dani, no caso de vocês, como vocês hoje utilizam essas ferramentas, como vocês utilizam isso na prática, você consegue trazer algum exemplo aqui que você já viu que deu resultado vocês analisarem, escolherem um perfil certinho que vocês queriam para a vaga e que teve os resultados positivos? A gente já teve, né, algumas situações em relação ao perfil comportamental. Eu vou trazer a minha situação, porque como eu estou há 2 anos no RH, né, então a Marta teve essa captação ali, eu já estava em outro setor, e aí eu tive que fazer essa alteração de perfil. Então, eu era uma analista planejadora, ainda sofro um pouco hoje, mas eu fui para um departamento que era totalmente comunicação. Então, eu precisava mudar. E aí eu tive que fazer essa troca de perfil. Não vou dizer que é fácil, porque realmente é doloroso você trocar o perfil, principalmente quando é tão distoante um do outro, né? Então, hoje ainda a Marta sofre um pouco, porque meus perfis antigos ainda se sobressaem em alguns momentos. Vira e mexe, o analista lá tá subindo, sabe? Ou o executor tá lá falando, faz uma coisa que já fiz. Exato. Então, eu ainda tem essa adaptação, né? Então, eu acho que essa evolução de troca de perfil, para mim hoje, foi extremamente essencial. Eu acho que hoje eu consigo exercer com muito mais maestria a minha função em decorrência disso. Então, acontece da gente ter que trocar de perfil para se identificar em outro lugar. Mas tem que ter um trabalho, a pessoa tem que querer, não é só você, né? Então, tem que ter essa troca também. Então, eu acho que isso é trabalhoso, mas no final, assim, acho que tem um resultado muito positivo. Mas é muito legal, Leile, só complementando também, porque quando a gente olha, talvez para vocês não faça muito sentido, porque a gente vê os relatórios lá, os gráficos, e a gente, como tem essa formação, né, de analista de perfil mesmo, a gente olha e já consegue entender o quanto de energia aquela pessoa vai gastar, o quanto que ela vai precisar para transicionar de um perfil para o outro, o quanto que ela vai precisar demandar dela, né, para que ela possa
chegar até lá. E às vezes até o momento que a pessoa tá, né, Dani, a gente consegue perceber como que isso tá impactando pra ela, né? Então, assim, a gente fala que Sim. é o nosso balanço que as pessoas não conseguem entender. A gente olha lá e fala, caramba, isso aqui faz sentido. Não é? Não, faz sentido a pessoa tá daquele jeito. Não é? Isso é tão interessante, mas agora eu tô falando com a Lene mesmo. Porque esses dias, o que aconteceu? Meu perfil é executora comunicadora. E esses dias eu tenho um período já que eu tô um pouco mais criteriosa, eu tô um pouco mais organizada ao extremo. Então, eu tô querendo as coisas mais, sabe, certinhas. E aí eu fui pegar o meu perfil comportamental que eu fiz, o meu relatório, e lá tava mostrando que o meu analista, ele subiu. Então, pra mim, quando eu falei pra Marta, deu tipo, caraca, é isso aqui mesmo. É por isso que eu tô assim, é por isso que teve essa mudança. Então, a gente consegue ter isso, entendeu? Então, consigo consultar e falar, tá explicado aqui por que de um tempo pra cá eu tenho tido esse comportamento, essa mudança no meu trabalho, porque o meu perfil elevou. Então, é muito legal você também ter, é como se fosse um manual. Então, guia de bordo, guia de bordo, né? Sobre comportamento. Como é que eu tô aqui? Isso faz sentido. Isso é interessante, viu? E assim, é bom que a partir do momento que a gente conhece, né? A gente mesmo já consegue se autoavaliar, Sim. né? Entendam mais vocês que são especialistas na questão do perfil comportamental. Então, vocês já sabem, né? Ter esse olhar aí mais criterioso. E aí, Dani, quando os conflitos, né? Ali de perfis, eles se batem, né? Então, eu tenho ali um funcionário que é extremamente comunicador, no qual ele deveria ser mais analista, e o líder é extremamente analista, né? Como que a gente pode trabalhar isso para que não dê conflito de forma maior, onde atrapalha ali o trabalho entre ambas as fases, e que os dois possam atender às demandas da empresa, né? A necessidade da empresa. Até recentemente, a gente teve um exemplo disso, né, lá na Abrent, de uma gestora que estava tendo um conflito com uma colaboradora justamente por essa troca de perfil, né? Era muito distinto o perfil delas. Então, enquanto uma era executora, né, acelerada, quero tudo pra agora, vamos fazer isso aqui, a outra era calma, vamos fazer aqui todo mundo certinho, no tempo organizado, tudo muito... Então, tava gerando-se um conflito muito grande. Por quê? Um líder, ele tem uma expectativa sobre o colaborador. Então, a expectativa dele era do perfil dele. Então, tipo, eu quero que ela faça tudo isso aqui. Então, ela criou essa expectativa sobre o colaborador. Então, como é que a gente lidou com essa situação? Então, foram feitas concessões. Então, o líder teve que ceder um pouco e o colaborador teve que ceder um pouco. Claro que nem sempre a gente vai fazer isso, porque às vezes para a empresa não é interessante ceder, mas em certos momentos, por exemplo, ela estava entregando resultado, então para a gente era interessante também ceder. Então, em certos momentos a gente vai ter que ceder para que os perfis eles se entrem de encontro. Então, quando eu sei, por exemplo, que a Leiliane é um pouquinho mais acelerada, ela tem um perfil muito imediatista, né, que é tudo ali na hora, então o que eu vou fazer? Leila, olha, a gente consegue sentar e eu preciso só estabelecer aqui com você quais são os meus limites. Então, o meu perfil é X, isso aqui é importante pra mim, percepção de valor. Meu valor é esse, tudo direitinho. Eu falo pra você como eu gosto de ser tratado. Então, você sabe. Então, a partir dali, é sua decisão de falar. Então, Ana, eu vou tratar ela assim a partir de agora. Então, eu acho que também tem que ter essa clareza um com o outro, que é estabelecer valores, estabelecer expectativas, que é muito fácil para o ser humano estabelecer expectativa pelo outro. A gente coloca muita expectativa sobre o outro. Então, às vezes, a gente precisa ver quais são as expectativas dele também, para poder ser esse trabalho em conjunto e fazer dar certo também. Isso é muito legal. Desmistifica. A gente sempre fala isso. Desmistifica aquela frase de trate o outro como eu gostaria. Não, eu vou tratar a Leiliane como eu gostaria de ser tratado. Não. A Leiliane tem uma maneira de ser tratada e eu vou tratar a Leiliane da maneira que ela gostaria de ser tratada. E com o gestor, geralmente, o que é que a gente fala? Vem cá. Leile, vem cá. É assim. É assim que você vai direcionar. Porque pra gente é fácil. Mas para o outro não é fácil. Quando você tem um lugar de fala que você entende, que você sabe o que você está falando, é muito fácil. É muito fácil você falar sobre vendas e sobre como atingir metas em X, Y e tal assunto. Mas às vezes não é fácil para você entender de perfil. Então a gente, como domina o assunto, chama o gestor e fala, é isso. Essa pessoa tem essa percepção e tenta administrar. Né? Sempre dando clareza a ambas as partes, né? E tendo aquela percepção de trate o outro, comunique-se com o outro, fale com o outro como ele gostaria de ser tratado, porque fica mais fácil essa comunicação e às vezes até a assertividade do que a gente está buscando.
Isso é bem interessante. E, assim, pelo pouco que a gente pôde conversar, dá para entender que hoje a questão do conflito de gerações, a questão do perfil comportamental, ele vai muito além do que meramente a gente ver, não, eu tenho que ser assim ou a empresa quer que eu seja dessa forma, né? Então dá para entender que é algo mais profundo e que a partir do momento que a gente entende isso, a gente consegue trabalhar melhor com nossos liderados ou com os líderes da empresa para trazer os resultados que a gente quer, que impacta diretamente até mesmo na questão da produtividade, né? Sim. Então, meninas, eu gostaria muito de agradecer vocês, né, por terem participado aqui com a gente desse bate-papo. Acredito que foi um bate-papo muito enriquecedor para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo, porque de certa forma, o empresário ele não aprendeu na prática como ser empresário, né? Ele estudou, às vezes, para ser médico, para ser especialista em X área, para ser conciliador bancário, para ser um bancário, mas ele não estudou de como gerir pessoas. E hoje a gente pode observar que isso vai muito além. É importante a gente ter esse olhar, né? Porque as gerações estão mudando, as coisas mudam todos os dias, e se a gente não conseguir ter esse olhar, a gente vai acabar perdendo colaboradores bons, ou às vezes nem tendo esses colaboradores. Por quê? Porque o mercado, ele está aí de uma forma que ele está atacando mesmo, e ele pega as pessoas de acordo com o perfil de cada empresa, de acordo com o perfil do colaborador. Então, quero agradecer muito vocês, tá, por esse bate-papo, foi esclarecedor. Acredito que a gente vai ter outros momentos, porque pessoas, acredito que tem muita coisa pra gente falar, né? E eu gostaria de pedir para vocês deixarem, né, um recadinho para quem não está nos assistindo, mas antes disso, a gente observou aqui que vocês duas estão hoje preparadas, né, para ajudar não só os clientes da Arcus, mas também para outras pessoas que tenham desejo de contratar vocês para essa parte de perfil comportamental, de a questão ali de gerações. E hoje vocês realizam esse serviço fora da Arcus. Como que funciona isso? Sim, hoje nós já estamos, né, abrangendo outros leques além da Apris. Então, eu e Dani já estamos aí em um RH interno de um nosso cliente. Então, assim, se você é cliente, se você quer entender sobre pessoas, se você quer entender sobre perfil comportamental, porque a gente nem abriu sobre todos os perfis, né? Ainda tem. Procure a Apris, nos procure, né? Eu acho que quanto mais a gente difundir sobre como entender de pessoas, mais a gente vai conseguir ambientes mais harmoniosos de trabalho e de vida, né? Porque eu não separo a Marta trabalho e a Marta pessoal. Somos uma pessoa só. E nosso ideal é tentar alcançar o maior número de pessoas para que elas possam entender e compreender sobre elas mesmas e sobre a empresa. Então, para a gente poder encerrar, eu queria passar para todos, né, que hoje entender de pessoas é o primeiro passo para poder conectar conflito de gerações. E aí, complementando o que a Dani falou, o que a gente entende é que quando gerações se encontram, a gente tem oportunidade de aprender uns com os outros. E aí, quero agradecer mais uma vez todos vocês que nos ouviram até aqui e dizer que continuem nos acompanhando. Aqui no nosso Árvore Podcast, nós vamos ter vários assuntos sobre pessoas, negócios, contabilidade, o dia a dia da operação, como ajudar você, empresário, a sair da zona de conforto e ter números muito mais significativos, uma gestão muito mais acirrada para a sua empresa.